Olá, boa noite, como estão todos? Vocês sabem o que é quebranto? O quebranto é um efeito de um mal olhado. A gente, desde criança, né, ouve falar essa expressão por parte dos pais, dos avós. Eu até vou contar um caso, antes de contar o caso principal deste programa, eu vou contar um caso pessoal que tem a ver com a minha infância, lá no bairro da Madalena. Então, nesse caso, eu, quando menino, quando estava, segundo os meus pais, meus avós, sob efeito do quebranto, eles me enviavam para uma rezadeira, uma senhora chamada Maria Carolina, cujo apelido carinhoso era Dona Calu. Dona Calu, então, com uma folha de pinhão roxo, começava a me benzer. Ora, você pode imaginar, bem, no instante em que você é benzido por uma folha de peão roxo, podia ter até ser outra planta. Ela vai murchar por conta da ação de arrancar, né, do galho o peão roxo, aqueles pequenos galhos, aquelas pequenas folhas. Pois bem, de fato, a crença é que se você está sob o quebranto, sofrendo o mal olhado, então aquela energia negativa que está em volta da sua energia, por assim dizer, capturando essa energia vai ser absorvida pelo peão roxo. Essa é a crença popular, né? Então, Dona Calu, eu muito menino, ela sempre me chamava, ela tinha um carinho especial por mim, pelo menos comparando com meus irmãos, ela sempre me chamava de Trulu e enquanto me benzia, ela rezava, tinha uma oração com uma língua que era, me parece, um dialeto. Era uma senhora negra, um dialeto africano, eu creio. Então, ela ficava como que balbuciando, quase soprando a oração. E então, o galho de pinhão roxo começava a murchar. Você, conforme eu disse, bem, teria que murchar de qualquer modo, mas será que ele murcharia tão rápido? Porque era incrível mesmo. À medida em que ela começava a me rezar, de imediato o peão como que se encolhia, né? Ele murchava rapidamente. Talvez não murchasse assim tão rápido se ele fosse colocado num canto qualquer, né? Depois de arrancado do galho, aquelas pequenas folhas. Pois bem, isso é uma crendice, né? Sem fazer juízo de valor de jeito nenhum em relação a essa crendice. Existem em diversas religiões esses tipos de unção, né? Tem o passe espírita, por exemplo, né? As pessoas estão sob alguma obsessão, o passe pode ajudar, né? Isto é, a ação espiritual de uma entidade pode ajudar você a sair daquela tristeza, por assim dizer, né? Aliás, o próprio quebranto, ele provoca o bocejo, ele pode ser observado pelo bocejo contínuo, né, da pessoa, pela sensação de fraqueza, de, de tristeza também. Então, são fenômenos comuns, né, ao quebranto. Em alguns casos também até os olhos lacrimejam bastante. Bem, isso é a fenomenologia em torno da pessoa que está sob o efeito de um quebranto, né? A partir de um mal olhado. Pois bem, qual é o caso principal desta noite? Veja, se você tem algum caso queira, né, passar para o nosso programa, a gente vai manter o seu anonimato. Se você assim o desejar, se você de fato não tiver problema em se identificar, nem tampouco o local da sua origem, a gente coloca também. Mas sempre vamos tratar qualquer que seja o caso, anônimo ou público, de modo respeitoso, na medida do possível, nos distanciando até cientificamente daquilo que está sendo relatado por vocês. Se lembrem, por favor, que o nosso programa trata de profecias, trata de enigmas e mistérios. E, portanto, a gente tem que ter uma visada, para além de respeitosa, também científica. Mas sempre a última palavra vai caber a você que está nos assistindo agora.
Ninguém aqui vai fazer juízo de valor. Ninguém vai dizer você está sob a obsessão de algo, você está sob efeito de algum alucinógeno, enfim, nada disso. A gente tem como conceito no nosso programa contar histórias de um modo casual, de um modo muito, vamos dizer assim, simples, quase uma conversa entre amigos, como era antigamente feito, né? Muitas histórias de mistério eram contadas pelos nossos avós e pais. Hoje se acabou muito com o avanço da urbanização, etc. Então aqui é uma espécie de contação de histórias. Um dos conceitos do nosso programa tem a ver com contar histórias de um modo muito simples, muito aberto, sem preconceitos, sem juízo de valor nenhum. Fiquem certos disso. Pois bem, agora eu vou contar um caso. Isso foi um caso que da minha infância, normal, infância de talvez milhões de brasileiros. E agora eu vou contar um caso que foi contado a mim, mas dentro de um auditório imenso. Eu era aluno na época do Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, esse auditório tinha pelo menos uns 250 alunos do Colégio Militar de Belo Horizonte. Então, nesse sentido, nesse instante, é que eu quero que vocês se concentrem nessa narração de um monsenhor. O monsenhor era, no caso, da capelania católica desse colégio. Então, esse monsenhor, ele contou uma história que o envolveu diretamente a ele e a sua mãe. Ambos estavam num jardim, né? Esse jardim era uma praça pública, e tinha mangueiras nessa praça pública, e era uma cidade do interior de Minas. Pois bem, eles estavam conversando, se aproximou um homem e pediu informação à mãe dele, a mãe desse capelão, né? Então, um menino. Então, a mãe informou a direção que ele estava procurando, e ele estava com um tapa-olho, esse senhor que pediu informação. Então, a mãe, curiosamente, ela pergunta: por que o senhor está com esse tapa-olho? Está com algum problema na vista? Uma coisa casual, uma coisa cordial, por assim dizer, da mãe do futuro capelão, então. E ele pega e diz: não, minha senhora, esse olho ele está tapado porque ele é um olho mau. Ela ficou espantada com aquilo. Como assim, olho mau? Ele disse: eu não posso olhar as pessoas, que elas adoecem quando eu olho com esse olho. Eu não lembro se foi o olho de esquerdo ou direito, eu já não lembro, isso tem muitos anos já, eu era praticamente um adolescente à época. E, pois bem, ela ficou duvidando, então ele disse: olha, tá vendo aquela mangueira, né? Era uma mangueira próxima deles, né? Eles estavam na calçada desse jardim com essas mangueiras, e havia uma manga destacada, né, no galho. Eu vou tirar o tapa-olho e olhar aquela manga. Pois bem, e o que aconteceu? Ele tirou o tapa-olho e seus olhos então se projetaram, seu olhar se projetou sobre aquela manga. A manga, segundo o capelão, caiu imediatamente naquele galho, e não apenas caiu, mas ela estava murcha, murchou, como que de repente. E, segundo o capelão conta, é sempre a história do capelão, a mãe dele foi, né, ver a manga no chão, que ela ficou incrédula em relação àquele fenômeno, isto é, aquela manga caiu, murcha, e estava pouco tempo antes verde, viçosa, amadurecendo, por assim dizer, no pé. Pois bem, imaginem, esse é um caso de mal olhado, algo extremo, não? E se realmente aquele olho é mau, esse senhor provou que o mal olhado existe, né? E ele pode ter uma ação, inclusive, vamos dizer assim, radical sobre um ser vivo, porque a manga, de fato, não estava morta, né? Ela estava ali viçosa, pendurada no galho, na ponta do galho. Pois bem, vocês têm que levar em conta uma coisa, eu acho que nesse instante, será que, pensando em termos de pensar, será que o mal olhado existe mesmo? Eu contei um fenômeno contado por um homem, né, um religioso, que nos transmitiu isso. Não acredito que ele mentiu, que ele inventou essa história. Imaginem. Pois bem,
Na minha opinião, é possível que a energia humana ela possa se transmitir de modo negativo ou positivo para uma coisa ou uma outra pessoa e provocar efeitos em outra pessoa. Uma olhada é, por assim dizer, né, um tipo de energia sua que se projeta sobre outra pessoa. O mal olhado ele tem na minha opinião, ele é uma espécie de quebra do envoltório de energia que para todos possuem esse envoltório. Não é invenção do Meriano aqui, não estou inventando uma teoria. A aura é fotografada pela ciência. Até mesmo o calor que nos envolve, se você colocar uma câmera infravermelha, elas captam esse calor que envolve todo o corpo humano, já pela ação, né, das células dentro do organismo, e então todo ser vivo emite calor e pode ser captado por uma câmera infravermelha. Eu creio que, em certo sentido, o mal olhado, sempre na minha opinião agora, é uma quebra dessa energia de uma pessoa que está, por assim dizer, como que com a imunidade energética baixa. Então, é aquilo dali, por assim dizer, invade, o mal olhado invade a sua energia, quebra essa energia, a aura que protege o ser humano, que para mim a aura existe, para além de ser um calor que envolve, é fotografável, inclusive, pela ciência. E se você atribui isso uma condição espiritual ou não, isso é outra questão. Não é? Mas a aura realmente ela existe. Então, talvez o mal olhado seja a quebra da aura, a quebra de uma espécie de proteção, de uma imunidade energética que envolveria, né, a nós, seres humanos. Então, se o mal olhado pode existir, se ele existe, é possível também a gente, como ser humano, reunir espécie de proteções, de proteção para o nosso corpo, a nossa energia. É por isso que muitos têm santinhos, patuais, figas, ferraduras atrás da porta. Tudo isso é uma espécie, tudo isso é produto de crendice. Mas se você olhar com cuidado, será que isso, em certo sentido, já por você imaginar que isso protege, isso não reforçaria, reparem bem a condicional, reforçaria a sua crença de que está protegido, e isso vai provocar o fortalecimento da sua imunidade em relação a um possível mal-olhado, a um potencial mal-olhado. Percebam que nem tudo que é crendice popular é desprovido de alguma ciência, de alguma observação sobre um fenômeno de causa e efeito, que contém causa e efeito. É por isso que a gente não pode ficar julgando quem tem uma fé, né, nesses objetos ungidos, por assim dizer, né, pela mão de uma pessoa que realmente tenha, vamos dizer assim, um espírito forte, um espírito iluminado, uma pessoa de grande espírito. Isso realmente eu acho que de algum modo pode se verificar na prática, isto é, você pode se sentir protegido, porque também acredita que aquilo pode lhe proteger do mal olhado. Pois bem, quem de vocês aqui nunca sentiu o mal olhado? Sobretudo o mal olhado da inveja, que para mim deve ser o mais comum, né? Eu acho que até mesmo uma admiração excessiva que você pode dirigir a terceiros pode resultar, se a pessoa não tiver com a imunidade energética, vamos dizer assim, sólida, né? Pode você se quebrar, né? A palavra quebranto de respeito a quebrar algo, vamos dizer assim, a desestruturar algo desse possível, né, envoltório energético que nos envolve, que eu estou chamando aqui, que a ciência chama realmente de aura, né? Inclusive a aura possui diversas cores e as cores estão relacionadas com o maior ou menor grau de proteção que você possa ter em relação ao seu organismo. Seu organismo
energético, no caso. Pois bem, eu queria pedir um favor agora em relação ao nosso programa. Você que está curtindo os nossos programas, as nossas postagens, eu peço que, se curtiu, né, se inscreva, curta também. É porque houve uma excelente receptividade em relação ao programa dos Anjos. Milhares de pessoas visualizaram pelo nosso acompanhamento, mas poucas se inscreveram, poucas curtiram. Então, para que o YouTube ele possa alcançar maior nível, maior grau de telespectadores, distribuir mais o programa, é bom que vocês se inscrevam e curtam também, porque a gente tem a pretensão de conversar sempre com vocês temáticas que estão como que se perdendo, as temáticas do mistério, as temáticas de enigmas, e isso é necessário para que a gente possa, vamos dizer assim, criar mais sociabilidade. São conversas que nossos avós tinham, nossos pais também. A gente não pode perder isso. Isso é importante para uma cultura, para a socialização, até mesmo para quebrar o medo e fazer a unidade entre ciência e religião, ciência e fé religiosa, enfim, tudo que possa fazer com que a sociedade se reúna, não é? Muito obrigado. Tenham uma boa noite.